E é 1, é 2, é 3, é já. Muito bem. Seu nome completo, data e onde nasceu. Ilza Gomes Gandolfi. Nasci no dia 22 de setembro em São Paulo, capital. A religião da sua família, como você? Minha família eram católicos, E a senhora foi para o espiritismo por quê? porque eu comecei a me interessar, ler algumas obras e frequentar a federação em São Paulo Que idade você tinha quando se interessou? a partir dos 11 anos de idade. E por que então você? Porque um primo de família espírita foi fazer faculdade de filosofia lá em São Paulo e tinha muitos livros e eu comecei a ler, me interessar e frequentar junto com ele a federação espírita lá. E a mocidade espírita lá em São Paulo, na Maria Paula. E lá eu conheci o Nilson. Havia reuniões sociais e a gente dançava, se divertia, brincava e estudava também. Assistia às palestras, havia cursos. E nós tivemos, assim, inicialmente bastante amizade e depois o namoro, veio o namoro. E a sua família reagiu como? Minha família aceitava bem, eram muito abertos. Inclusive meu pai era médium, naquela época não havia assim uma era médium, mas não frequentava com regularidade. A mãe dele benzia, né? Minha avó era médium benzedeira, médium de cura. Então alguma informação a gente já tinha. E a senhora veio para cá? Quando e por quê? Aí, quando eu casei, e ele veio trabalhar aqui, em seguida veio minha remoção também, como professora do Estado, e a partir de 62, ficamos aqui, moramos aqui. E vieram para que centro? Obreiros, desde o início sempre ligados a obreiros. E quais eram as atividades de São Paulo? No início eram muito reduzidas, porque havia poucas pessoas participando. Nós trazíamos os conhecidos de São Paulo para fazerem palestras, hospedávamos. E devagarinho o movimento do Obreiros começou a aumentar. A gente sentiu a necessidade da evangelização infantil. Eu e a Granja, como que era o primeiro nome? Granja, a Cândida Granja, irmã do Granja. A irmã do Clovinho lá. Irmã? Do Clóvis de Sérgio. A Rosinha Marleta. Nós fomos fazer curso também em Franca para evangelizadores. Veio esse material da CAPEM, que o Nilson falou, e demos início à evangelização infantil. Maria Áurea também, né? Com a Maria Áurea, depois posteriormente veio a Maria José também. E outros. No início, eram mais os nossos filhos que participavam, inclusive da sua família, e as crianças internas do nosso lar. E depois cresceu bem. A evangelização começou com poucas pessoas e depois se desenvolveu bem, muitas colaboradoras. E foi um trabalho sempre que lutou com muitas dificuldades, porque os jovens trabalhavam como evangelizadores e eram alunos das universidades. Quando eles se formavam, iam embora, que era o pessoal da mocidade, não é? Então, era a mesma dificuldade que a gente sentia na mocidade, a gente sentia com os evangelizadores. Eles também iam embora e nós tínhamos dificuldade em substituí-los, né? A mocidade era formada por universitários, então, uma boa parte. Muitos. Já. Raro de São Carlos. Antes desses grupos de universitários, havia um pessoal aqui da cidade, que eram bastante ativos.
a Maria Áurea, o Almeida, o Suami e mais um grupo é a família muito grande, né? Então muitos participavam. Depois também, quando eles casaram, se desligaram, aí que foi formando esse grupo de universitários. A partir das gestões do Nilson também. E que outra atividade além da evangelização? Em seguida, a Neide trouxe para São Carlos um esquema de funcionamento de gestantes pobres, que já funcionava bem lá na Vila Brasilândia, em São Paulo. E muitas senhoras começaram a se dedicar, inclusive sua mãe, a Emília, depois veio a Maria José, a Madalena, a Maria Áurea. E nós fazíamos cursos de artesanato, eu lembro bem, eu, a Maria José e a Maria Áurea fazendo cursos de artesanato para produzir peças para vender em bazares, em feiras, na época do Dia das Mães, da festa da cidade, a festa do clima, nós íamos para a praça vender o nosso artesanato. E era incrementado assim por muitas senhoras que faziam bordados, crochês, toalhas, panos de prato. A Neide trazia alguns artigos do Nordeste que nós vendíamos também. Fazíamos doces, compotas. E esse dinheiro ia para onde? Era para sustentar o trabalho com as gestantes pobres, porque aí comprava-se enxovaizinhos. E então, material para fazer enxovalzinho. Também, né? Na época, porque ultimamente os enxovaizinhos eram comprados prontos em São Paulo, que era mais fácil essas peças, né, de malha para bebê. Mas na época se fazia tudo, né? Cortava-se as fraldas, os coeiros, os casaquinhos, os joguinhos de camisetinhas pagão para bebê. E muitas senhoras trabalhavam na costura. A avó Maria, a avó Cecília, a dona Iolanda, o pessoal que começou lá depois o macarrão, como é que era o nome dela? Algumas senhoras, muitas até, eu acho que nós éramos... Nós éramos um grupo de 20 senhoras trabalhando. Tinha um trabalho de orientação para elas também, né? Para gestantes. Tinha a evangelização, puericultura, o curso estruturado em 2 meses, durante o ano eram 4 grupos, e elas, no final do curso, é que recebiam um enxovalzinho. Tinha que ir todo pela frequência, de acordo com a frequência. E como que foi esse trabalho do grupo do macarrão? Esse grupo das gestantes começou no início da década de 70, 80. Fim de 70, começou 80. Fim de 70. E eu trabalhei nesse grupo até 85. Quando foi em 86, eu fui trabalhar na escola em tempo integral. Aí eu não pude mais me dedicar a esse trabalho. E a Maria José com a dona Antonieta, o nome que eu queria lembrar. Mas foi na década de 90 já que elas criaram a cozinha. Em 86 elas já começaram, que foi quando eu me afastei do trabalho, elas começaram esse trabalho da massa. Porque as promoções que nós fazíamos, que eram os bazares, fazíamos jantar, fazíamos desfile de moda, o Luiz Carlos, o cabeleireiro, arrumava as pessoas, nós conseguíamos doações de roupas, ou mesmo um empréstimo de roupa, de calçados da Blow Up, e fazíamos os desfiles e eram concorridos. Os chás, nos reuníamos para fazer chás. Então foi uma época assim, de bastante atividade. E quando essas atividades já estavam se esgotando, o pessoal começou a pensar numa nova forma de
conseguir de arrecadar algum dinheiro para manter o trabalho das gestantes. E foi quando começaram a massa, em 86. Aí eu já estava afastada. Eu fiquei 5 anos, trabalhando em tempo integral, me aposentei em 90. Quando eu aposentei, o Nilson começou a cooperar mais lá no nosso lar, colaborar lá. E aí nós precisamos também colaborar nessa geração de renda para a manutenção do nosso lar. Foi quando a gente começou, além das feijoadas, a fazer os almoços aos domingos, fazer também salgados e pães, que o pai da Betinha, o Ivo Pavão, fazia uns pães que a perua do nosso lar saía vendendo, pães salgados. E o Zé Carlos faziam salgados também junto com a Neuza. A Joana também saía com a perua e iam vendendo esses artigos do almoço aos domingos, né? Sem falar das noites italianas lá com mas esse trabalho que hoje é do buffet, ele começou assim, com a perua saindo e vendendo algumas coisas, a gente fazendo os almoços aos domingos, e fomos estruturando as festas, alugavam porque o nosso lar só alugava o salão. Aí a gente começou a oferecer, além do salão, também a festa, né, em si, tudo, né, para casamento, aniversário. E virou um buffet. Aos poucos foi se estruturando, o Nilo ajudou na estruturação das normas do buffet e hoje ainda funciona regularmente o buffet lá, que começou nessa época. E hoje a senhora acha que ainda é necessário isso tudo, esse trabalho? Depois ela assim, partiu para a cozinha do lar, da Obreiros, que aí reestruturar então, a cozinha da Obreiros. Essa parte, a senhora acha que ainda é necessário todo esse trabalho de voluntários? As circunstâncias mudaram um pouco, porque o trabalho voluntário ele é promocional. Se você faz uma promoção do tipo um almoço, um jantar, um desfile, um chá, você consegue reunir alguns voluntários para a atividade. Agora, se você precisa oferecer um trabalho de rotina, como é o caso de um buffet, aí você precisa de funcionários. Então, isso aconteceu lá no nosso lar. Os voluntários começaram a colaborar, apenas colaborar, porque o trabalho passou para os funcionários. No Obreiros, há uma outra característica um pouco diferente do nosso lar. Porque quando o trabalho começou com voluntários, havia o entusiasmo da construção da nova sede. E isso polarizou e muitos voluntários se dedicaram. No momento em que terminou a construção da sede, esses voluntários foram se dispersando, ficaram alguns poucos, e foi quando o Nilson pegou a presidência e a gente precisou reestruturar esse trabalho da massa, porque não havendo voluntários, havia a necessidade dos funcionários. E com instruções do SEBRAE, e a gente procurou de alguma forma fazer pesquisa de mercado, saber qual era a demanda, saber o que oferecer. E a demanda era assim, as pessoas queriam melhor qualidade, mais qualidade e menor preço. Isso
como voluntário você consegue relativamente, não é? Naquele esquema mais assim promocional. Mas com regularidade você precisa do funcionário. Nosso tempo está acabando, né? A senhora acha que hoje falta o quê no centro espírita, ou no espiritismo em São Carlos? A questão da evangelização, que precisa ser reforçada, ou essa questão de trabalho voluntário? A senhora acredita que dessas duas áreas, o que precisaria ter um empurrãozinho? A evangelização é essencial. O trabalho doutrinário é básico. E a assistência social é uma decorrência, uma consequência, né, desse trabalho de evangelização, porque é a prática da caridade. Agora, para você se estruturar em termos de participação assim mais efetiva de voluntários com funcionários, é uma atividade muito complexa, que exige uma dedicação muito grande. Tá tranquilo aí? Quanto tá faltando? Tem passado 12 aqui, eu falei, nossa, acabou tudo. Faltava 12. É? Dona Ilza, dessas... palpite aí que é o seguinte, a questão de voluntário e trabalho, prestação de serviço, a gente esteve visitando o Centro Espírita Allan Kardec em Campinas, que tem um tremendo trabalho de produção de panetones e pães para abastecimento desses carrinhos de cachorro. Então eles têm uma enorme padaria profissional. Visitando lá, a gente perguntou quantos empregados vocês têm, quantos voluntários trabalham aqui. Olha, se vocês quiserem saber, trabalho profissional, trabalho regular, só funciona com funcionário. Não adianta. O único voluntário aqui, de 100 empregados, de 100 pessoas que participam, sou eu que sou diretor. O único. Não funciona se for com voluntário. Atividade regular. Entende? Não adianta. O voluntário trabalha hoje, trabalha amanhã. Desse período de início da época que vocês vieram para São Carlos, que a senhora veio para São Carlos, dessas pessoas dos mais antigos daqui, quem que a senhora lembra melhor? Melhor, o que você quer dizer com melhor? Mas a pessoa mais influente. Pode ser. Seu João Stella foi uma pessoa assim, bastante dinâmica, apesar da tranquilidade dele e da avó Encarnação, né? Eu sempre admirei muito o trabalho da avó Maria, da avó Cecília. Por quê? Porque elas sempre foram muito dedicadas, constantes, trabalhavam, cuidavam e não se importavam que o outro estivesse fazendo ou não. Elas davam a participação delas da forma como podiam, ainda dão. Elas, apesar dos 90 e tantos anos, ainda são muito ativas. A senhora teve 2 filhas adolescentes, né, que cresceram aqui na cidade. Elas sentiam essa diferença que a cidade fazia com relação aos espíritas? Elas tiveram algum problema? Chegaram a reclamar disso? Não? Colégio lá no São Carlos. Elas foram estudar no Colégio São Carlos e eram discriminadas por serem espíritas, não é? Então elas sentiam bastante isso. Mas elas, eu creio que por causa da formação doutrinária, elas têm a cabeça assim muito aberta, muita liderança. Então, ocupam cargos administrativos de liderança de grupos. Então isso não em chegava São a Paulo. incomodar? Não, de forma alguma. Alguma vez incomodou? Muita semelhança com alguém que eu conheço. Esse tipo de discriminação chegou a incomodar a senhora ou não? Nunca. Nunca, porque a gente sempre foi muito equilibrado, estável, muito convicto, não é? Então, quando as pessoas têm esses problemas, é problema da pessoa, não é? Não afeta, é problema do outro. Hoje a senhora acha qual é a situação do espiritismo em São Carlos? Eu estou lendo um livro que
acho que resume bem essa ideia atual, que quem sabe pode, mas quem ama pode mais. Então, é um momento da passagem dos nossos conhecimentos racionais, intelectuais, para a prática do amor, da caridade. Eu acho que a gente está vivendo esse momento. E o Espiritismo São Carlos também. Também, de ter maior fraternidade, maior união, cooperação. Ainda falta, porque é inerente à nossa condição humana, né? Nós estamos ainda nos desenvolvendo nisso, estamos crescendo nesse aspecto. Muito bem. Doeu? Um pouquinho só. Vacina Saving, é gotinha.